Nosso tema de hoje é mordomia dos dons. Mordomia dos dons. E nós vamos usar esse texto de 1 Pedro capítulo 4 como a base para essa nossa reflexão dessa manhã. 1 Pedro 4. Mordomia dos dons. Diz assim o versículo 7. Nós vamos ler do 7 ao 11. Diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Nosso Pai, nós somos gratos por esse tempo de estudo da Tua Palavra nessa manhã. Obrigado por todos que aqui estão, pela oportunidade de poder refletir nos Seus ensinamentos. Que tenhamos então a partir deles aqui os nossos desafios para a vida cristã, também encorajamentos para continuarmos a fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado e queremos continuar. Pai, nos ajude a ser assim pessoas que possam se manter firmes nos Teus caminhos dia após dia. Queremos glorificar o Senhor por meio do nosso viver. Nos ajude, ó Pai, então, a refletir nessa manhã, a tirar lições, a aprender talvez alguns pontos importantes, revisar alguns, fortalecê-los. Nos ajude, ó Pai, a sermos homens bem envolvidos na Tua obra para glorificarmos ao Senhor, acima de tudo. No nome de Jesus. Amém. 1 Pedro 4, versículos 7 a 11. Nesse texto, Pedro, então, escreve para os seus primeiros leitores, ali a sua audiência. Ele fala sobre algumas dificuldades que eles estavam enfrentando, as perseguições que estavam vindo sobre os crentes. Mas veja que, independente das dificuldades, as provações, a palavra de Pedro para aqueles ouvintes não foi simplesmente de trazer consolo, que também veio nessa epístola. Mas em meio ao consolo também houve um incentivo para que eles vivessem como igreja, para que eles exercessem a mutualidade. Em meio às dificuldades que estavam enfrentando, não podia ficar de fora a responsabilidade de estar atento uns para com os outros. Isso pode nos levar a refletir que mesmo em meio às nossas lutas particulares, às nossas tribulações, alguns momentos difíceis da vida, não podemos deixar de cumprir com um grande dever cristão, de estar junto com outros, para sermos abençoados por eles e também os abençoarmos. O Senhor deu então a cada crente uma capacidade de agir dentro do corpo de Cristo, na mutualidade da igreja local. Então nós não podemos ficar nos ausentando ou ficar longe dos irmãos, isso pode nos enfraquecer. Nós vamos perder privilégios de sermos fortalecidos, mas também deixaremos, por meio de isolamento, de abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Então Pedro coloca aqui, nesse texto, a importância de estar envolvido, estar em uma mutualidade com outros irmãos. No versículo 7, fala da importância de ser criteriosos, sóbrios, então exercer domínio próprio, estar envolvido em oração. Versículo 8, exercer amor, praticar amor, cobrir as falhas em amor. No versículo 9, mais uma vez, essa importância da mutualidade, o ser hospitaleiro, gostar de estar junto e de receber outros. Isso também deve ser uma marca de cada crente. Mas aí, especialmente, eu quero destacar os versículos 10 e 11. No versículo 10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Acredito que, em primeiro lugar, precisamos ter uma reflexão aqui sobre o que é um dom, então. Porque nós recebemos aqui uma ordem, um imperativo de nós estarmos uns com os outros, servindo conforme o dom que recebemos.
Então, o que é dom? Talvez a gente possa primeiro pensar sobre o que não é o dom. O dom espiritual, ele não é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito, como aquele texto vai nos ensinar, é um resultado, ou seja, é o fruto de andar no Espírito. É o resultado de estar se relacionando com Deus e Sua palavra, que toda vida, todo crente deve naturalmente expressar. Então, o amor, o ser longânimo, também o domínio próprio, a alegria e assim por diante. Então, exercer o dom, ou melhor, exercer o fruto do Espírito ou expressar o fruto do Espírito não é questão de dom espiritual. Todos nós podemos fazer isso e devemos ser conhecidos como crentes que expressam o fruto do Espírito. Então, ser alguém conhecido pelo amor não é para alguém que tenha o dom de ser alguma pessoa amorosa. É andar com Deus. Andou com o Senhor, está andando na dependência do Senhor, o fruto do Espírito é uma manifestação de consequência desse relacionamento. Não é uma questão de dom espiritual. Então, os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, deve ser uma marca de cada um de nós. Em todas as suas virtudes. Domínio próprio, o amor, e o ser longânimo, paciente. Parece que alguns homens lutam seriamente com várias dessas coisas. E eu sei, também luto, né, com alguns, talvez todos de alguma maneira. Mas nós não podemos deixar com que as nossas vidas sejam marcadas por ira, que é o contrário do fruto do Espírito, ser marcado por impaciência, porque o fruto do Espírito é paciente, em todas as situações da vida. Trânsito, relacionamento com filhos, relacionamento conjugal. Mesmo quando a gente vai fazer uma compra com a esposa e chega em casa, ela fala, amor, esqueci tal coisa, você pode voltar para mim, por favor? É nessa hora de dizer com toda a paciência, sim, claro, estou aqui para te servir, te amo, não é? Vou fazer isso agora. É na hora do jogo, não tem problema. Né? Jogo de quarta-feira à noite do time preto e branco da capital. Mesmo assim, você vai. Né? Então, é a expressão de amor que deve ser a marca de cada crente. O dom não é o fruto do Espírito. O dom também não é o dever cristão, no sentido de responsabilidades cristãs. Por exemplo, perdoar. Perdoar é uma obediência ao Senhor. Ele ordena que nós perdoemos, então vamos perdoar. Ninguém pode dizer, não, eu não tenho o dom de perdoar. Ou fulano de tal tem o dom de perdoar. Horas, basta querer obedecer a Deus. Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Vamos colocar para nós os nossos deveres nos relacionamentos com os outros também. Um deles é perdoar. Perdoar, então, não é uma questão de dom espiritual, como também o amar também não é um dom espiritual, é um dever cristão. O orar, a oração também é dever de todos nós. Não ora só quem tem dom, ora quem obedece ao Senhor. Ora quem está desenvolvendo o relacionamento com Deus. O dom espiritual, então, não é fruto do Espírito, não é uma responsabilidade, é um dever da vida cristã, nesse sentido de amor, de amar, de perdoar e assim por diante. E também, o dom do Espírito não é talento natural. Talentos naturais são uma coisa, dons espirituais são outra coisa. Nós estamos aí nessa época de Olimpíadas, e é fácil perceber pessoas com talentos muito além do normal. Eu queria correr 10% do Usain Bolt. 10% estaria bom. Né? Eu acho que não consigo. Né? Eu acho que vai chegando uma certa idade, né? Acho que muitos de vocês sabem o que eu estou falando, e passa, né, do nosso natural. Mas tem gente que tem muitas habilidades. Agora, não é o correr, jogar futebol, enfim, que são as principais talentos naturais. Pessoas podem ter talentos para fazer coisas, trabalhar com madeira, trabalhar com áreas contábeis, administração, cálculos, são talentos. Até aqueles mais envolvidos com a vida da igreja, mas ainda assim são alguns talentos, como cantar, tocar, são talentos. O que marca um talento? O que pode nos ajudar para diferenciar de um dom espiritual?
talento está naquelas pessoas que não necessariamente têm Jesus como Salvador. Não foi algo que se ganhou por causa do Senhor Jesus ou da conversão, mas é um talento, a pessoa tem. Então, tem pessoas não crentes que têm talento para cantar, como tem alguns crentes com talento para cantar. Mas é talento. Agora, vale destacar que mesmo para um crente, tendo seus talentos naturais, ele deve usar esses talentos para glorificar a Deus. E às vezes falta um pouco do senso para algumas pessoas de notar que aquele talento que ele recebeu, que ele tem, que ele desenvolveu, que ele aprendeu, ele deve usar na obra do Senhor. Profissionalmente, né, várias pessoas nas suas carreiras deveriam ter a visão de como usar a sua profissão, a sua carreira, os seus talentos para fortalecer a obra do Senhor. Parece que nós dividimos as coisas em dois compartimentos. Aqui estão as coisas espirituais, aquilo que tem relação com a igreja, e aqui estão as coisas seculares, não tem nada a ver com a igreja. Tem pessoas com muitas capacidades nos seus talentos, que convertidos deveriam usar todo esse talento também para beneficiar a obra do Senhor, para auxiliar obreiros, para contribuir com missionários a partir dos seus talentos. Talento pode ser usado para o Senhor, mas ainda não é o dom espiritual. Então, o que é o dom espiritual? Uma vez que o texto diz, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, de acordo com o próprio versículo 10, o dom espiritual é algo que nos foi dado. É algo que nós recebemos. E nós recebemos quando? Recebemos na conversão. Recebemos quando aceitamos o Senhor Jesus como Salvador. Isso está implícito com o texto no texto de 1 Coríntios capítulo 12. Em 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo faz uma analogia da igreja com o corpo humano, então diz que cada membro tem a sua responsabilidade ou a sua área de atuação. Ensino repetido também em Efésios capítulo 4, quando diz que cada parte do corpo deve agir para o benefício do próprio corpo, para a edificação de si mesmo. Então, cada membro deve agir, cada parte do corpo deve trabalhar. Logo, quando nós, então, aceitamos Jesus como Salvador, quando nós fomos regenerados, nós recebemos uma capacitação divina. Em outras palavras, recebemos um dom espiritual. Então, o dom espiritual é algo que Deus nos deu. Se você olhar agora comigo, para a gente fortalecer aqui o argumento, em 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, principalmente o versículo 11, nós vamos ver que quem nos deu os dons espirituais, ou pelo menos um dom espiritual, foi o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A cada um de nós foi dado pelo menos um dom espiritual. Agora, obviamente nós não temos todos os dons, ninguém tem todos os dons, pois se perderia o sentido da dependência mútua, como deve acontecer num corpo, onde braço depende então das pernas e assim por diante, cada parte, assim também na igreja mesmo, nós membros do corpo de Cristo. Dependemos uns dos outros. Eu vou beneficiar alguém com a prática do meu dom espiritual, mas vou ser beneficiado com aquilo que outra pessoa também vai exercer em favor da igreja e eu serei favorecido. É muito interessante pensar nisso, porque Paulo, o apóstolo Paulo, mesmo sendo esse grande apóstolo que nós o conhecemos pelas Escrituras, tendo implantado então tantas igrejas, feito essas viagens missionárias, ele não se via como alguém que não precisava dos outros. Quando ele escreve aos Romanos,
no capítulo 1, ele diz que um dos seus desejos era estar com aqueles irmãos. Ele estava com grande expectativa de estar com eles. Para que fim? Ele disse que gostaria de estar com eles para repartir os dons espirituais. Capítulo 1 lá em Romanos. Ele queria então abençoar vidas e também precisava de momentos para ser alvo das bênçãos de estar com os outros irmãos. Nem mesmo o apóstolo Paulo poderia viver sozinho. Deveria estar em comunhão com os seus irmãos. É isso que Deus planejou como igreja. Nós precisamos estar uns com os outros, os abençoando por meio daquilo que nós exercemos para abençoá-los, para fortalecê-los, para edificá-los, mas também, como o espírito de humildade, precisamos dos outros agindo também em nosso favor. Deus age em meio do corpo de Cristo, por meio do corpo de Cristo, para nos fortalecer também, e para que nós possamos fortalecer outros. Então nós temos pelo menos agora, de acordo com 1 Pedro capítulo 4, um dom, conforme o versículo 11 diz, ou melhor, versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, o que é o dom espiritual? Algo recebido por Deus. Algo que foi nos dado pelo Espírito Santo. Quando? No momento da nossa conversão, ou seja, quando nós fomos fazer parte do corpo de Cristo. Não tínhamos, passamos a ter nesse relacionamento com Jesus. Qual o propósito? O propósito é de nós usarmos então este dom para fortalecer a igreja do Senhor. E Deus, no seu plano perfeito, decidiu que assim fosse. Ele poderia edificar a igreja, talvez, sobrenaturalmente, só por meio dele mesmo, talvez por meio dos seus anjos, ou algum outro plano que ele poderia assim exercer e executar, mas Deus decidiu capacitar pessoas como nós, pecadores como nós, seres limitados como nós, mas para que a glória dele seja manifestada, usando pessoas como cada um de nós. E assim então nós o servimos para a edificação da igreja. Dom espiritual é uma capacidade dada pelo Espírito Santo para cada crente, no momento da sua conversão, para uso de fortalecimento e edificação da igreja local. Isso é um dom espiritual. Então Deus nos deu pelo menos um dom, como diz 1 Pedro 4, versículo 10. Agora, se nós não pensarmos corretamente sobre essa nossa função no corpo, nós podemos estar pecando. O que eu quero dizer pensar corretamente? Vamos agora para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Pois é uma outra passagem que tem várias instruções sobre dons espirituais, assim como 1 Coríntios 12. Mas em Romanos 12, Paulo também nos ensina que cada crente, cada servo de Deus, deve pensar corretamente sobre si dentro do corpo de Cristo. O versículo 3, em Romanos 12, diz assim, Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 4. Porque assim, como um só corpo temos muitos membros, mas também todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Depois vem a descrição de alguns dons. O que é pensar corretamente sobre si? É saber que Deus me colocou no corpo, na igreja local, para servi-lo. Se eu não estiver servindo, se eu não estiver procurando entender a minha função no corpo, eu estou pensando incorretamente sobre mim. Eu não estou me encaixando dentro do plano de Deus. Talvez eu esteja desenvolvendo
uma autocomiseração. Ah, eu não sei fazer nada. Eu não sirvo para nada. Né? Ou pior, a insensibilidade e a acomodação de não querer trabalhar. Vai para a igreja para assistir e que os outros façam. Mas devemos pensar corretamente sobre nós e nós fomos capacitados pela graça em diferentes funções. Então precisamos nos encontrar e atuar no corpo de Cristo. Quando eu falo em atuar ou servir, não estou pensando necessariamente nos cargos de eleição de igreja, ou os cargos estatutários. Quem está servindo na igreja local? Será que só os tesoureiros? Só os secretários? Só o vice-presidente? Não. Só professores de EBD? Líderes de departamentos? Existem, além dessas áreas, tantas outras que não precisam ser eleitas em assembleia para que alguém esteja atuando no corpo de Cristo. Por exemplo, será que existe o cargo de orador? E quando eu digo orador, entre aspas, para orar ele precisa ser eleito na igreja pela assembleia? Então, sirva no corpo de Cristo. Como? Uma das maneiras, orando pela igreja. Orando, como Paulo também escreve aos Romanos, capítulo 1, fazendo menção de vós, de cada um de vós, em minhas orações. É um grande ministério orar por pessoas da igreja individualmente. Isso pode acontecer nos bastidores. Ninguém precisa ter um cargo para isso. Como não precisa de um cargo para ser um visitador, para visitar irmãos, para auxiliar irmãos, para estar disposto a servir aquele irmão que está fazendo uma mudança de casa, carregar móveis. Ah, eu não fui eleito para isso. Se lá na igreja tivesse sido eleito para carregar geladeira, eu iria. Mas não precisa. É disposição. É querer atuar, é querer trabalhar. Então nós não precisamos e não devemos pensar incorretamente sobre a nossa função no corpo de Cristo. Devemos atuar. Independente de cargos, por meio dos cargos também, mas em tantas outras funções que a igreja local permite ou possibilita para a nossa atuação como homens, como servos de Deus. Voltando para 1 Pedro capítulo 4, servir uns aos outros. Note então no início desse versículo 10, a importância de estarmos envolvidos uns com os outros. Isso pode nos ajudar a identificar dons. Como que nós podemos então identificar o nosso dom espiritual? Uma das maneiras é justamente essa de estar envolvido com outros, de estar atuando, de estar procurando oportunidades, de ser ativo, de estar ali disposto a trabalhar. Por meio das atuações no corpo da igreja local, nós vamos percebendo áreas que nós temos mais identificação. Agora, se alguém não fazer nada e ficar de braço cruzado esperando, não. O dia que eu descobrir meu dom, eu vou trabalhar. Enquanto não, vou ficar aqui esperando. Errado. Independente de descobrir esse dom ou de identificá-lo, comece a trabalhar. Sirva, se envolva em oportunidades, auxilie ministérios, ajude pessoas que estão nas suas responsabilidades. Procure apoiar. À medida que vai se envolvendo mais e mais, nos servir uns aos outros, aí a pessoa costuma a perceber, ou vai poder notar, uma área de mais identificação. Uma área que percebe que está tendo um bom desenvolvimento. E aí vai então para um outro item de como nós identificarmos nossos dons. Além de estar ativamente envolvido, procure uma avaliação. Veja o que alguém pode dizer sobre o que você tem feito. Especialmente pessoas maduras. Olha, eu tenho atuado nessa área aqui. O que você acha? Como é que eu estou me empenhando? Como é que eu estou indo? Agora, tem que ter humildade para ouvir. Tem que ter paciência e ter domínio próprio para ouvir aquela pessoa. Porque amigo não é só aquele que vem e diz, não, está tudo certo, está ótimo.
mas também aquele que fala, olha, você está indo bem aqui, mas poderia melhorar um pouco mais nessa outra área. Está vendo? Não gosta de mim. Se gostasse, não ia falar uma coisa dessa, está me criticando. E aí começa a murmuração proibida também na própria passagem, no versículo 9, em 1 Pedro 4. E assim, então, a pessoa vai perdendo a oportunidade de ouvir outros, especialmente seu pastor, seus pastores, aqueles que estão cuidando de sua vida espiritual, no seu desenvolvimento. Se envolva com outros, trabalhe, procure ouvir de outros sobre aquilo que você está fazendo. Obviamente que deveria ser o primeiro item. Ore. Senhor, quero servir melhor, eu quero sua ajuda para identificar a minha área de atuação, de confirmá-la, confirmar esse dom na minha vida. Me ajude, né, orando assim. Agora, também não podemos deixar de considerar que o dom espiritual, ele também é resultado de um relacionamento íntimo com Deus. Não há possibilidade de ficar pensando em identificar dom se a pessoa não tem a seriedade do relacionamento com o Senhor. Quando eu falo esse relacionamento, estou pensando na seriedade do seu testemunho cristão, na busca de crescer na vida cristã, de leitura bíblica, de devocional, de bom envolvimento com a igreja local e assim por diante. Pois esse relacionamento é necessário, é a base, é o início de tudo. Pois à medida que estamos crescendo no relacionamento com Deus, nós vamos então desenvolvendo áreas de sensibilidade pela obra. Vamos começar a ter uma visão como do nosso Senhor. Por exemplo, certa vez Jesus, com os seus discípulos, Mateus capítulo 9, estava andando pelas cidades, pelas vilas, e olhou para a multidão e teve compaixão delas. Esse ato de compaixão de Cristo acaba surgindo também na vida daqueles que se relacionam com Deus, a ponto de ter a mesma visão da multidão. Tem a compaixão da multidão, como Cristo teve. Assim nós vamos nos relacionando com o Senhor e vamos também percebendo que uma vez que Cristo deu a vida dele pela igreja, nós existimos para servir a igreja, glorificando o nosso Deus acima de tudo, mas para estar aí com esses irmãos, pelos quais Cristo deu a própria vida. Assim nós vamos tendo sensibilidade nesse envolvimento com o nosso Deus. Também deveríamos considerar o estudo, obviamente, do assunto. Se queremos identificar nossos dons, o que é dom? Falamos um pouco aqui, de forma muito resumida, mas a pessoa deve procurar orientação da sua liderança, dos seus pastores, indicação de um bom livro, o estudo, no mínimo, o estudo de 4 passagens bíblicas, nas quais encontramos as principais informações sobre dons espirituais. Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 4, 1 Pedro 4. E estudar esses capítulos, estudar essas passagens. Tentar então entender sobre dons. Tentar identificar quais são os dons alistados nessas passagens bíblicas. O que é cada um destes dons? E à medida que vai também estudando, vai tendo mais clareza do assunto para também saber qual área que eu devo atuar melhor, qual é o meu dom, como que Deus me capacitou para servi-lo. Por exemplo, vamos para Romanos 12 mais uma vez. Romanos 12. Versículo 6. Continuando aquele texto que nós estávamos. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, profecia aqui nesse texto é um deles. Se ministério, ou serviço, conforme algumas versões apresentam, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, então, um outro dom. Esmere-se no fazê-lo.
Versículo 8. O que exorta, então o dom de exortação, faça com dedicação. O que contribui, é um dom de contribuição. O que preside, ou o que lidera, o que governa, como também é citado em 1 Coríntios 12, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Assim nós vamos notando que existem alguns dons aqui, nessa passagem, que vale a pena conhecê-los. Será que eu fui capacitado por Deus com um desses dons? Será que eu tenho uma sensibilidade para alguma área aqui que tem a ver com estes dons? Pois isso também ajuda na identificação dos dons espirituais. Ou seja, uma pessoa que é muito sensível a notar a urgência do evangelismo, da evangelização, provavelmente seja uma pessoa que tem o dom de evangelismo. Porque ele nota, ele parece que percebe que a igreja poderia fazer mais e melhor. E ele vai ter naquele coração ali fervendo para a evangelização. E ele quer ver mais pessoas fazendo isso. Ele quer ver outras pessoas também envolvidas. Isso pode ser uma das evidências que ele tem um dom de evangelismo. Talvez também uma outra pessoa tenha uma percepção das fraquezas, das carências que as pessoas têm, precisando de ajuda. E aí isso pode levá-lo a olhar para o dom de misericórdia com mais atenção. Agora, há uma grande tentação para qualquer pessoa que está identificando o seu dom. E a pessoa pode pecar com facilidade. É achar que só ela faz e ninguém faz. Pegando o caso então, dos dois exemplos, então uma pessoa com dom de evangelismo pode perder aí o domínio próprio da situação e começar a se envolver na murmuração. Porque só eu evangelizo, só eu que entrego o folheto, essa igreja não é atenta para isso, o pastor não faz nada, o pastor não fala daquilo outro. E então, pode até ser que tenha o dom, pela percepção da urgência, do querer executar, do querer fazer, mas é totalmente errado achar que ninguém faz. E aí cair na murmuração, na reclamação, ao invés de servir. E assim pela misericórdia. Mas ninguém visita, ninguém age. O irmão tal está lá no hospital, ninguém foi. É engraçado esse ninguém, né? Porque sempre teve alguém que já foi lá, mas o fulano de tal diz que ninguém foi. Ainda mais se for 30 pessoas e não for o pastor. Coitado dele. Mas ninguém foi. E a pessoa começa então a se envolver com coisas assim, pecados. Veja que mesmo na disposição de servir, alguém pode cair nos erros de não saber usar o dom e causar divisões. Lembra de Evódia e Sintique, de Filipenses capítulo 4? Paulo está escrevendo aquela igreja e cita as duas irmãs que se envolveram em algum problema, mas eram duas irmãs que trabalhavam, que estavam sendo úteis para Paulo e para aquela igreja. Mesmo alguém servindo, pode facilmente se envolver em problemas de relacionamentos. Então, cuidado para cada pessoa que tem dons espirituais para ser um bom mordomo, para então edificar a igreja e não causar divisões na igreja. Voltamos mais uma vez para 1 Pedro capítulo 4. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. E como isso deve ser feito? Como bons dispenseiros ou bons mordomos da multiforme graça de Deus. Quando nós atuamos praticando nossos dons espirituais, nós não podemos deixar de lembrar que nós somos mordomos, somos dispenseiros, somos servos, nada mais que isso. Portanto, quem atua, quem exerce dons para receber elogios, está indo para o orgulho, está indo para a arrogância. Quem exerce dom espiritual para se autopromover, pecado, orgulho. Para usar uma palavra bíblica bonita, jactância. Né? O que diz Provérbios 27, versículo 2? Veja lá.
Provérbios 27, versículo 2. Provérbios 27, 2. Alguém pode ler? Seja outro que te louve, não a tua boca. Sabe aqueles que ficam... Não, eu fiz isso, porque eu faço isso, porque eu estou fazendo assim, porque eu. E todo momento, olha, seja o outro que te louve. Não é proibido, não é pecado receber um elogio. Mas nós temos que receber e direcionar a Deus. Como o próprio texto vai falar para nós lá em 1 Pedro novamente. Mas ficar se autopromovendo, não é para isso que nós fomos capacitados com dons. Além do mais, seria usurpar a Deus. Porque foi Ele que nos capacitou. Somos pecadores limitados, miseráveis. Só podemos atuar na igreja dele por causa da salvação que temos em Cristo e por causa da capacitação que recebemos. Não poderíamos fazer nada se não fosse Deus agindo em nós. Então, ao invés de autopromoção, devemos ter a disposição de servir. E um servo serve. Porque é interessante ver pessoas que gostam de se identificar como servos. Eu sou um servo de Cristo, sou um servo de Deus. Mas quando é tratado como um servo, aí reclama. Só fica pedindo as coisas, só fica mandando, só fica isso e aquilo. Servo é para servir. E tem prazer em servir. Então, se tudo que eu puder fazer for para beneficiar a igreja do Senhor, para beneficiar pessoas que estão no corpo de Cristo, então eu tenho que ter alegria para fazer isso. Que bom que tive a oportunidade. Que bom que pessoas me chamaram. Mas se também não chamaram, eu não fico esperando, né, com orgulho aqui dentro, né, só chama fulano e fulano. Não, eu quero servir, eu busco oportunidades. Esta é a maneira de ser um bom dispenseiro, um bom mordomo, em relação aos dons que o Senhor nos deu, que nós fomos capacitados então a servir. Ainda no versículo 10, dispenseiros da multiforme graça de Deus. Essa parte final do versículo 10 nos mostra que quando nós agimos em favor de outras vidas, nós estamos com a disposição de refletir a graça de Deus. É graça. Ninguém merece nada. Eu estava falando com alguém há pouco. O que você merece? Sabe o que você merece? Como eu mereço, como pecador? Merecemos nada mais do que a punição, condenação. Mas por causa de Cristo, agora temos uma história diferente. É tudo por causa dele, por causa da graça dele. Então, tudo que acontece em nossas vidas deve nos fazer lembrar: sou alguém que já estou sendo abençoado por Deus em várias áreas. E eu tenho que tomar cuidado com, então, o reclamar da vida. Ele tem sido gracioso. E essa graça dele para conosco, individualmente, eu devo levá-la àqueles que estão comigo. E quando eu atuo, então, quando eu abençoo, quando eu edifico, quando eu uso meus dons e talentos também, para outras pessoas, eu estou sendo um meio da graça de Deus. Quando eu oro, estou abençoando vidas, apesar de ser um dever cristão. Quando eu exerço misericórdia com o meu dom espiritual, eu estou abençoando vidas. Quando eu ensino, eu estou abençoando vidas, que só é possível por causa da graça. Somente a graça do Senhor. Agora, o que cabe a nós? Versículo 11. Também nessa área. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Essa primeira parte do versículo 11 nos mostra que não há possibilidade também de exercer o dom espiritual sem estarmos estudando a palavra.
Por exemplo, imagine alguém que diz que tem o dom de ensino. Eu tenho o dom de ensino. Aula da IBD, às 9 da manhã. Já estudou? Não, não tem problema, não preciso estudar. Eu vou direto para a aula, eu tenho o dom. Bom, né? Mas você sabe o tema? Não, eu olho lá no dia. Eu abro a revista, vejo qual é ensino. Isso não é dom. Isso é relaxo, né? É falta de dedicação. Mesmo a pessoa com dom de ensino, ela vai fazer o quê? Ela vai se esmerar para ensinar. E precisa então ler as Escrituras, precisa estudar as Escrituras. O dom vai ser então utilizado a partir dessa dedicação na palavra. Eu tenho o dom de evangelismo, de evangelização. Não preciso me preparar nada para evangelizar. Eu chego onde for, já estou evangelizando. Tá, agora, se você estudar melhor as Escrituras, desenvolver as bases do evangelismo, as convicções que devem estar de acordo com as Escrituras, você vai fazer melhor. Porque tem dedicação, como diz o versículo 11, de acordo com a vontade de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, na capacitação que Ele nos dá. A gente vê isso lá em Romanos 12, que a gente já citou. Cada um dos dons ali alistados vem com uma expressão que envolve a dedicação, o empenho. Cada um, o que governa, o que preside, o que ensina, o que tem misericórdia, então, faça de tal maneira, de tal forma. Todas elas mostram que a dedicação, o esforço, o preparo está relacionado com a prática do dom. Ainda no versículo 11, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Por que nós exercemos dons? Qual é o alvo maior? Não é só para abençoar vidas. Não é só para fortalecer a igreja. É para glorificarmos a Deus. Pois esse é o plano dele. Ele salvou a igreja, ele capacitou a igreja dele, ele restaura vidas por meio da igreja, ele fortalece vidas por meio da igreja, e quando nós atuamos assim, como bons dispenseiros, nós glorificamos a Deus. Não é para autopromoção, não é para receber reconhecimentos, não é simplesmente, mesmo assim, não é simplesmente para beneficiar diretamente uma outra pessoa, que é bom fazer isso, mas mais do que fazer para ajudá-la, mais do que fazer para restaurá-la de alguma situação que ela necessita de socorro, misericórdia, mais do que olhar simplesmente para o outro, nós estamos primeiramente glorificando a Deus. Senhor, eu quero servir a Ti, e eu quero abençoar o Senhor, ou melhor, glorificar o Senhor, abençoando aquelas pessoas que estão ao meu redor. Glorificar ao Senhor, abençoando a quem está comigo. O alvo então é glorificar a Deus. E assim fazemos de acordo com o versículo 11. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo é quem nos capacita. O Espírito Santo nos dá os dons espirituais. A motivação é esta: glorificar o Senhor, servir a Cristo. E assim, nós estaremos dando glória ao nosso Deus. Se nós não fizermos isso, ou seja, se nós não agimos, se nós não trabalhamos, se nós não somos homens dispostos a se envolver na igreja do Senhor, podemos estar aí com acomodação, insensibilidade, né? Sem envolvimento com a igreja, e tudo isso é uma passividade pecaminosa. Deus quer os homens envolvidos na causa. Deus quer todos nós envolvidos com as nossas igrejas locais. Deus quer todos nós envolvidos com a obra dele, atuando conforme os dons que ele nos deu, para assim glorificarmos o nosso grande Deus, o nosso Salvador Jesus. Trabalhemos então. Vamos exercer nossos dons. Vamos identificá-los caso isso não tenha acontecido, com um pouco mais de estudo, com um pouco mais de atenção nessas passagens, atuando, servindo. Não vamos esperar que as pessoas simplesmente nos procurem. Vamos procurar oportunidades para abençoar essas vidas que estão ao nosso redor, olhando sempre para o nosso Deus, para o Senhor Jesus.
Assim vamos ser bons mordomos na prática dos dons espirituais. Amém? Amém. Oremos. Pai, nós somos agradecidos pelo tempo de considerar as verdades, ou algumas verdades, a respeito da prática dos dons espirituais. Nos ajude, Senhor, somos dependentes de Ti. Queremos fazer o melhor possível para glorificar ao Senhor acima de tudo. Nos dê mais sensibilidade, mais disposição, prontidão para notarmos necessidades da igreja local e atuarmos em favor dela, glorificando ao Senhor. Obrigado, Deus, pelos dons que o Senhor distribuiu entre nós. Obrigado pelas pessoas que já fizeram essa boa identificação e têm atuado dentro dessa identificação. E ajude também aqueles que estão sinceramente, numa busca sincera, verdadeira, de tentar identificar para também glorificar melhor ao Senhor, atuando no corpo de Cristo. Pai, facilite a aprendizagem, a identificação, que o Senhor use a todos dos que estão aqui presentes, para fortalecer as suas igrejas locais. Obrigado pela presença de cada um desses homens aqui. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém.